O fruto do Espírito, ele é para ser vivido dentro do casamento e ele faz toda a diferença na nossa vida, tanto na nossa vida com Cristo pessoal, mas também no nosso casamento, porque o fruto do Espírito ele vai falar um pouco de transformação da nossa vida. Então, o nosso desejo, a nossa proposta com essa palestra é que as nossas vidas sejam transformadas quando nós aprendemos e meditamos e aplicamos e decidimos aplicar na nossa vida o fruto do Espírito. É claro que eu vou tentar aqui dar alguns exemplos, certo? Mais relacionados ao casamento, certo? Então eu preparei, né, os slides, eu estou vendendo, né? Como a igreja vai construir um novo templo, né? Agora tudo vai ser vendido, tá? Então, R$60, tá bom? Por slide. Como são 17, né? Faz as contas aí, né? Queridos, vamos lá então. Quando nós pensamos geralmente sobre as principais causas dos problemas conjugais, geralmente quando a gente pensa nisso, a gente pensa muito numa esfera humana, não é verdade? Você pensa assim, intolerância, falta de paciência, falta de diálogo, não é verdade? E a gente vai enumerando coisas extremamente humanas e às vezes parece que a raiz de tudo isso, de todos os problemas que nós temos, são meramente humanos ou eles são gerados ao acaso. Mas nós que somos crentes, servos de Deus, nós sabemos que, na verdade, existe uma raiz de todos os males, uma causa de todos os males. E alguém já imagina qual é essa causa? Um de cada vez, pessoal, não vamos tumultuar a minha palestra, por favor. O pecado. De fato, a raiz de todas as obras da carne, como nós vemos no texto de Efésios, é de fato o pecado, certo? Desde que os nossos primeiros pais pecaram, todos nós já nascemos com a nossa natureza inclinada para o mal. É por isso que todos os males que tem no nosso casamento, se você for pensar, por exemplo, qual a razão de todas as nossas brigas? É sempre alguma falha de alguém, não é verdade? Alguém pisou na bola. E o que significa alguém pisar na bola? O pecado. É claro que as irmãs não vão acreditar, né? Porque elas vão falar que sempre a culpa é nossa, não é verdade? Que elas são perfeitas, né? Normal, né? Mas, na verdade, a raiz disso está no próprio pecado, da nossa natureza inclinada, da nossa natureza caída. E por mais que você queira ser o melhor cônjuge do mundo, você ainda pisa na bola, de vez em sempre, né? Pode falar de vez em quando, mas de vez em sempre, porque isso faz parte da nossa natureza. Mas como falar do fruto do Espírito é falar da palavra de Deus, eu queria ler apenas alguns versículos, né, de Gálatas, no capítulo 5, que é o texto, né, que de fato nos fez fazer toda essa palestra, né? Gálatas 5, a partir do 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência ou os desejos da carne. Porque a carne, ela milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Versículo 18. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Aí ele vai falar, as obras da carne são conhecidas e são. Eu até coloquei a lista ali, ó como a lista é grande, né? Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. Essa ideia de coisas semelhantes a essas significa que todas as obras da carne, é claro que ele está falando de obras pecaminosas aqui, não está restrita a essa lista, mas todas as coisas ruins, as coisas erradas, tudo tem a sua origem no pecado. Aí alguém pode argumentar assim, então não tem mais jeito, não é verdade? Então, se tudo está envolto no pecado, então o que eu vou fazer? Eu sou inclinado para o mal, não posso fazer nada. É claro que pode. Por quê? Porque nós temos, irmãos, um aliado tremendo para nos ajudar no nosso casamento.
E ele nos concede alguns presentes maravilhosos, que é o que ele vai chamar de fruto do Espírito. E ele vai dizer, mas, ele fala, as obras da carne são essas, elas existem mesmo, mas, conjunção adversativa, né? Mas o fruto do Espírito é, vamos ler juntos? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esse é o fruto do Espírito, certo? Então, por meio desse fruto do Espírito, Deus faz com que seja possível nós sermos pessoas melhores. E falando do nosso encontro de casais, nós sermos cônjuges melhores. É possível, pastor? É claro que é possível. E, na verdade, quando nós olhamos para o fruto do Espírito e ver a Deus agindo e nós permitindo que Deus haja na nossa vida, ele gera mudança na nossa vida e no nosso próprio casamento, certo? Eu estava lendo alguma coisa sobre João Calvino, né? João Calvino manjava, né, de casamento, né? E ele dizia o seguinte, na parte anterior da descrição, que são as obras da carne, Paulo havia condenado toda a natureza humana, como que produzindo apenas frutos nocivos e indignos. E agora, né, falando do fruto do Espírito, ele nos diz que todas as afeições excelentes e bem reguladas procedem do Espírito, ou seja, da graça de Deus e da natureza renovada que recebemos em Cristo. Então, irmãos, esse fruto do Espírito que tem aqui nesse texto 9 partes, eles são elementos que Deus colocou na vida dos seus filhos para transformá-los, para torná-los pessoas melhores, para torná-los cônjuges melhores. Então, quando nós nos submetemos ao Espírito ou ao Senhor e ouvimos a sua voz no nosso casamento, inevitavelmente você se tornará um cônjuge melhor. Por quê? Porque esse fruto, quem que gera ele? É o Espírito na nossa vida. Eles são presentes de Deus, são dádivas de Deus. Aí eu pergunto, né? Amor, alegria, paz, longanimidade, são 9 aqui. Aí algumas pessoas já falaram assim, pastor, mas não são frutos. O texto não diz frutos, no plural, diz? Sim ou não? É um fruto só. O fruto do Espírito significa que nós precisamos ter essas 9 virtudes na nossa vida. É claro que algumas pessoas vão ter mais algumas que outras, não é verdade? Às vezes a pessoa, ela é uma pessoa alegre, mas ela já tem dificuldade com o domínio próprio. Às vezes é uma pessoa até bondosa, mas ela tem às vezes dificuldade com a mansidão. E por aí vai. Certo? Então, é claro que a gente não tem esse fruto abundante em todas essas 9 facetas, mas a gente precisa melhorar. Então, vocês vão fazer essa palestra junto comigo, tá bom? Como assim? Eu vou passar esse papelzinho aqui para vocês. Ronald, você pode me ajudar, meu irmão? É assim, chegou na igreja, a gente, né, já dá trabalho, né? Assim, né? Dê um para cada cônjuge, tá? Não para cada casal, um para cada um, entendeu? E aí tem as canetinhas aí, né? O Mike vai te ajudar, tá bom? E o que eu fiz, né? Eu fiz aqui, é uma avaliação. Então, como que a gente vai proceder a partir de agora? Eu vou passar rapidamente por cada um, né, desses elementos que compõem o fruto do Espírito e você vai se dar uma nota de 1 a 10. Vê como eu já te ajudei? Eu podia colocar de 0. Né? 0 já não é mais, né? Ó, já te dei uma força. É de 1 para frente, ó. Tá vendo como eu sou um pastor bondoso com vocês? Não vai mais começar do 0. Nossa, eu vou levar 0 na maioria. Não, você vai começar do 1, tá vendo? Já é alguma coisa. E aí, ó, o que nós iremos fazer? Eu vou passar rapidamente por cada um desses itens que compõem o fruto do Espírito. Lembra que é um fruto só que tem esses 9 itens. Então, à medida que eu for explicando, você vai meditando na sua vida, fazendo uma autorreflexão à luz da palavra de Deus. A gente não está estudando a Escritura, e você vai avaliar a sua vida de 1 a 10,
qual nota eu me daria, certo? E como eu sou esquecido, não espere que eu fale assim, dê a nota, porque eu vou esquecer. Então, falei sobre amor, você já vai marcando aí, tá bom? E aí no final você tem três espaços aí embaixo, não tem? No final você vai escrever aqueles que você deu a nota mais baixa, certo? Ah, empatou, escolhe um e coloca 3 lá, tá bom? De você mesmo. Oh, desculpa, nossa, ela já estava reinando ali para falar do Antônio. Já estava, né? Ali. Não, com cônjuge. Hoje é só cônjuge, é só casamento, entendeu? Hoje a gente vai remendar só o casamento. Deixa os relacionamentos para outro dia. É brincadeira. Certo? Todos entenderam? Então, assim, eu vou expor aqui, falar um pouco sobre o fruto do Espírito e você vai se dar uma nota de 1, te ajudei, a 10, ok? Mas seja sincero, você não vai passar para o seu cônjuge isso depois, você não vai me passar depois, isso daí vai ficar para você meditar e orar depois, ok? Preparados? Então vamos lá. Coloquei até uns slides bonitos, né? Tá vendo? Primeiramente, irmãos, o amor. É sempre importante a gente frisar algo a respeito do amor. Porque para muitos, o amor é um mero sentimento, né? É um sentimento. Enquanto eu amo, eu estou com a pessoa. Não estou amando hoje, então eu me separo da pessoa, né? Para o mundo é meio assim, o amor. Mas quando nós olhamos para a Escritura, para a Bíblia, o amor, ele é muito mais que um sentimento, concorda comigo? O que é o amor? Eu costumo dizer que o amor é uma decisão. Uma vez que Deus coloca esse cônjuge na nossa vida, esse presente de Deus na nossa vida, a gente vai amá-lo e a gente vai decidir amá-lo. Se você vai decidir amar o seu cônjuge, você também vai concordar comigo que o amor ele precisa também ser meio prático. Concorda comigo? Porque se você fala assim, nossa, eu amo demais, mas você não demonstra isso com as suas atitudes, é meio quebrado, concorda comigo, né? Então você precisa demonstrar isso de maneira prática. Por quê? Porque o amor de Deus na nossa vida, ele não é um amor teórico, ou é? Como que Deus demonstrou e provou o seu amor por nós? Mandou Jesus para morrer na cruz por nós, ou seja, não é teórico, é algo prático. Nós decidimos amar porque nós temos amado ao Senhor em primeiro lugar. Amar o nosso cônjuge, irmãos, é o mandamento de Deus, não é verdade? Quando ele fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos, isso tem a ver com o nosso cônjuge também. É um mandamento do Senhor. E como que Deus nos ama? Deus nos ama de maneira condicional. Ele nos ama porque tudo é bonzinho em nós, porque tudo é agradável, tudo é perfeito na nossa vida, ou ele nos ama por causa do seu amor, da sua misericórdia, da sua graça? Exatamente, concorda comigo? E é esse amor que a gente tem que ter pelo nosso cônjuge. Ele é meio que incondicional. Você não vai amar o seu cônjuge porque ele te ama. Nossa, eu amo, né, o meu cônjuge, mas ai dele se não me amar, eu paro de amar na hora. Não é assim que funciona. A gente precisa aprender a amar incondicionalmente, até quando ele está bravo com a gente, né? Quando o nosso cônjuge está mordido com a gente precisa continuar amando. Até quando ele pisou no nosso calo, sabe aquele calo que incomoda, que não pode nem soprar que dói? Até nesses momentos a gente precisa manter os nossos votos para o nosso cônjuge. Por quê? É porque o pastor está falando? Não, é porque o Senhor nos mandou fazer assim. Já pensou se Deus fosse amar e nos tratar de acordo com o que a gente merece? Estaríamos perdidos. E da mesma forma nós precisamos amar o nosso cônjuge, independente se é interessante que as pessoas elas querem amar apenas nos bons momentos. Mas nós não prometemos isso. Nós prometemos que amaremos o nosso cônjuge em todos os momentos, não é isso? O problema é que a gente quer amar só nos momentos agradáveis, né? Não, nossa, né? Sushi, né? Aprendi a gostar de sushi com a minha esposa, né? Que eu não gostava, né? Sushi, né? E tal. Nossa, agora eu te amo mesmo, né? Mas no dia que é só aquela farofa de ovo, né? Mirrada, né?
Rapaz, eu não estou te amando muito não hoje, né? Não é assim. Interessante, irmãos, e o Tim Keller, ele fala muito isso no livro dele, que aquelas pessoas que decidiram continuar amando o seu cônjuge, mesmo sem sentir nada, porque amor é uma decisão, não é um sentimento, como nós já vimos, não é verdade? Aqueles que decidiram perseverar no casamento, depois de anos, um aprendendo com o outro, convivendo com aquela pessoa, depois de 15, 20 anos, ele passou a amar muito mais o seu cônjuge. Por quê? Porque quando nós vamos convivendo e nós queremos que, de fato, Deus abençoe o nosso casamento e a gente quer para valer viver de acordo com a vontade de Deus e não com a nossa vontade, a gente acaba sendo transformado no decorrer dos anos. Não é assim, vida de crente? Se o crente ele não é transformado, o seu casamento também não será transformado. Mas crente, servo de Deus, como ele ama a Escritura, ele não vai sendo aperfeiçoado, ele não vai melhorando. E isso também não, será que não impacta no nosso relacionamento? É claro, irmãos, faz toda a diferença. Então, mesmo se você não estiver sentindo nada, não estou sentindo nada, continue amando o seu cônjuge. Mesmo se ele não merecer, não fala, ele não merece mesmo não, mas eu vou fazer um agrado, né? Eu vou continuar amando a si mesmo. E as coisas, elas vão melhorando e sendo cada vez melhores, né? Dê a nota aí, tá? Eu lembrei do primeiro, né? Não sei do outro, né? Eu já acabei com um monte de gente aqui, né? Desculpa, pessoal, né? Alegria. Onde existe amor, pode ter certeza que a alegria está bem próxima. Não é verdade? Quando você está no relacionamento e os dois cônjuges, eles resolveram se amar incondicionalmente, baseado naquilo que o Senhor nos ensinou, pode ter certeza que a alegria vai estar muito perto. E aqui, irmãos, eu quero também abrir um parêntese, porque muitas vezes alguém que tem uma vida muito corrida, agitada, calorenta esses dias, ao extremo, né? Pois todos nós somos assim. Muito cuidado, porque às vezes a falta da alegria no nosso casamento é porque a gente não tem mais tempo junto. Às vezes a gente só trabalha, que a gente perdeu o privilégio de vez em quando sair, né? Fazer uma besteira com cartão de crédito, né? Tá liso, né? E chega lá e fala assim, rapaz, não tenho nada, mas a gente já está todo lascado mesmo de dívida, né? Mas, né, um sanduíche artesanal não vai matar mais ainda, né? E às vezes a gente, deixa de ter esses momentos, né? E quantas vezes a gente pensa assim, isso daqui deixaria o meu cônjuge muito feliz. E eu vou então, né, de vez em quando fazer aquilo que deixa o meu cônjuge feliz. Então, irmãos, a gente precisa também ter momentos de alegria com o nosso cônjuge, certo? Fazer coisas alegres, né? Ir para um parque aquático, sei lá, fazer o que vocês gostam de fazer. Por quê? Porque isso também vai contribuir para a alegria. Se você só trabalha, não tem tempo para nada, isso vai corroendo e você não vai ter mais nem tempo para se alegrar com o seu cônjuge. Então você precisa ser alegre, ser feliz, tentar buscar meios e ferramentas para trazer a alegria de volta para sua casa. Às vezes, né, falando aqui para os pais, a sua alegria pode retornar quando você se livra temporariamente dos seus moleques, né, dos seus meninos, né? Sabe, quando você deixa lá na casa de alguém, na casa da avó, do vô, da tia, de quem quiser, né, pegar, né, e for de confiança. Sabe, isso é maravilhoso, né? Os meninos não estão aqui, eu posso falar, né? Esse ano eu não estou trabalhando à tarde na Seduc, né? Irmãos, é maravilhoso. Os meninos vão para a escola, né? 1h da tarde eu já estou em casa, eu e minha esposa. Nossa, é bom demais, né? Não que eu não goste dos meninos, né? Mas antes na escola do que em casa, né? O dia todinho, né? Então a gente vai aprendendo, a fazer coisas que vão alegrar o nosso casamento. E às vezes, sabe uma coisa que pode ser uma ferramenta muito boa para você alegrar o seu casamento? A comunhão da igreja.
Porque é muito bom nós estarmos reunidos com os nossos irmãos, nós levarmos as nossas famílias, estarmos em comunhão com os nossos irmãos. Experimenta chamar alguém para ir na sua casa, experimenta ir na casa de alguém, experimenta, tem gente me devendo ali, já olhou ali atravessado, né? Experimenta participar dos grupos familiares da igreja, ter comunhão com as famílias da igreja. E isso, irmãos, é precioso para a gente também. Então, como que está a alegria aí no seu casamento? Como que está esse fruto aí na sua vida de 1 a 10? Marca aí. Esse daqui são os mais fáceis, tá? Ainda vou chegar nos mais desafiadores, né? Nossa, acabei, né? O outro, irmãos, é a paz. Olha aí, ó como é bonito aí, ó. Quando a gente está bem com o nosso cônjuge, até as nuvens esse formato. Lá em casa tá tudo assim, ó, ultimamente. A paz. Irmãos, aquele que possui essa paz, ele precisa também promover essa paz dentro do seu relacionamento. E aqui, gente, a gente precisa sempre aprender com esse item paz. Sabe por quê? Porque às vezes a gente ama uma guerra, né? Dentro de casa. Não pode falar nada que a gente já está assim irritado, brabo, né? E a gente tem que trabalhar isso na nossa vida, no nosso relacionamento, né? Interessante que às vezes, bizu aqui, muito sério. Às vezes, a gente sabe que se a gente tiver aquela atitude, a gente vai acabar com a paz, não é verdade? Fala assim, fulano não está num bom dia, a minha esposa não está num bom dia. Então eu não vou falar isso, porque se eu falar isso, eu vou acabar com a paz. Mas a gente é tão miserável pecador que a gente ainda vai e fala, né? E a gente acaba com a paz e depois ainda olha para a pessoa, porque você está brigando comigo. Você acabou com a paz. Né? Então você sabe que, por exemplo, um exemplo aqui, né? Não vou nem falar que acontece lá em casa, não acontece lá em casa. Na briga, eu acho que os homens, a maioria é assim, ele quer resolver na hora. Não é verdade? Brigou, senta aqui, não, só sai daqui quando resolver, né? Mas muitas mulheres, elas não gostam de resolver na hora. Certo? E a pior coisa que tem é porque, pelo menos lá em casa, né? Eu gosto de brigar, né? De discutir e tal. A Cristina fica calada. Certo? Ela fala assim, não vou gerar paz, né? E muitas das vezes ela abençoa o nosso casamento assim, porque ela fica calada. E eu já entendi que, na verdade, ela não está me provocando. Na verdade, ela está lutando para preservar a paz dentro de casa, porque se ela responder de lá, e ela é cearense, ou seja, nem brasileira ela é cearense, e eu sou filho de cearense misturado com amazonense, então não vai dar certo. Então, a gente tem que lutar pela paz dentro da nossa casa. Então, poxa, a gente está brigando demais, certo? A gente está brigando muito, não há paz dentro da nossa casa. Gente, dobra o joelho no chão e fala, Deus, ajuda o meu casamento, vamos resolver os problemas, não era assim? Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem concordemente no Senhor, ou seja, tá com problema, senta e vocês vão ter que dar um jeito de continuar caminhando em paz. No que depender de vós, tende paz com todos. E esse todos, não todes, que não existe na língua portuguesa, isso precisa estar muito claro, né? Certo? Dentro desse todos está o nosso cônjuge. E eu diria mais, está principalmente o nosso cônjuge. E depois que a paz chega, procure ser um preservador da paz. Você está em paz, que você vai caçar briga, né? Você vai caçar guerra, né? Já está em paz, né? Então, às vezes eu acho que o cônjuge precisa falar assim, não começa. Está tão bem, né? A gente está tão em paz de você começar isso agora. Calvino, ele vai dizer que essa paz, ela é contrastante com as rixas e com as contendas. Então, nós precisamos promover a paz. E às vezes, irmãos, para a gente promover a paz, às vezes a gente vai precisar pedir ajuda, certo? É para isso que existe o pastor da igreja, é por isso que existem homens e mulheres experimentados dentro da igreja, porque eu sei que às vezes você não vai ter intimidade com o pastor, mas deve ter alguém, um amigo, crente, servo de Deus, serva de Deus de confiança, que você vai poder conversar.
que você vai poder se abrir um pouco. Então, irmãos, Deus nos chamou para viver em paz e não em pé de guerra dentro do nosso casamento. E se a gente só vive em pé de guerra, alguma coisa precisa mudar. Está faltando fruto do Espírito, está faltando Deus nesse relacionamento. E a gente precisa buscar em Deus e na sua palavra a resolução dos nossos problemas. Isso não quer dizer que eles não vão existir, certo? De vez em quando vai ter uma guerrinha mesmo, né? Isso daí é normal, isso acontece, isso é coisa de relacionamento, de ser humano, na verdade. Mas a gente tem que lutar pela paz dentro da nossa casa. E eu pergunto a você, né, como você pode lutar pela paz, ou em quais elementos dentro do seu casamento você precisa lutar pela paz? Às vezes, essa paz pode estar relacionada, por exemplo, à vida financeira do casal. Não é verdade? E a gente sabe que a situação financeira do casal, ela afeta diretamente o casamento, não é verdade? É claro que afeta, o nosso humor muda, chega a conta para pagar, não tem conta para pagar, né? E fala, poxa, nem comprou aquela manteiga, né? Cabeça de touro, né? Esse mês, né? Tá lá só a Adeline lá. Fala, mas também você usou demais, aí começa, né? E às vezes são problemas financeiros, certo? E a gente precisa encontrar meios de obter paz, né? Eu lembro que no início, né, eu e a Cristina, nós trabalhávamos, e aí no início nós dividíamos o nosso salário. Né? Era bem assim, ela falava, ó, o que é seu é meu e o que é meu é meu. Entendeu? Era bem assim, né? Eu disse, não vai dar certo nunca. Aí ela falou, então beleza, daqui o seu salário é seu, né, mas você paga a maior parte das contas, né, que eu ganhava um pouquinho mais, e eu pago isso. Irmãos, foi um desastre. Não dava certo, né? Não estava dando certo, não funcionava, porque tinha mais conta, né, do que a gente precisava pagar, e aí a gente não sabia quanto o outro tinha, era uma loucura. Aí a gente tem que encontrar paz nesse trem, né? E fomos encontrar paz nesse trem lá em Goiânia. Chegamos em Goiânia, não morava mais atrás da casa da minha avó, né? Deixa quieto. E estava em Goiânia, morando alugado, pela primeira vez morando alugado, né? Aquele desafio que quem mora alugado aqui sabe. E aí a gente chegou e falou assim, ó, vamos juntar tudo? A gente junta os salários, não tem mais o meu salário e o seu salário. A gente junta, paga as contas e o resto fica para mim. Não, o resto não, né? E o resto a gente, né, ou vai fazer algum lazer, alguma coisa, ou a gente junta alguma coisa, irmãos. Resolver o problema da guerra. Com conversa, com tentativas. Entende o que eu quero falar com promover a paz? Aí eu pergunto, né? Como que esse fruto do Espírito está na sua vida? Coloque uma nota aí para você, ó. Seja sincero. Longanimidade, né? Geralmente, não é exatamente uma paciência, assim, mas talvez a tradução mais próxima seja a paciência. O que é uma pessoa longânima? É uma pessoa que demonstra paciência para com atitudes opositoras e que o aborrecem. Longânimo é aquela pessoa assim, ó, o teu cônjuge está te irritando, né? E você, ao invés de estourar na hora, você é longânimo, né? Você vai contando até 10, né? Aí vai 9.1, né? 9.2. Ou seja, você faz de tudo para não chegar naquele ponto de uma briga e de uma crise. Esta pessoa luta com todas as forças para não se entregar a explosões de ira. Isso é uma pessoa paciente. Irmãos, a gente precisa trabalhar muito a longanimidade e a paciência no nosso casamento, não é verdade? E é interessante que parece que a gente esquece que o nosso cônjuge, ele é a pessoa mais íntima a nós. E o nosso cônjuge, ele é o mais importante para nós, não é verdade? E eu posso ser um pouco mais ousado, até mais do que os nossos próprios filhos, sabia? Porque sabe o que vai acontecer quando seu filho crescer, casar? A primeira coisa que ele vai fazer, vai vazar, vai te deixar lá sozinho naquela casa grande lá, né? Aí você fez um puxadinho para um, né? E fez um puxadinho para o outro. Aí o filho faz o puxadinho. Aí quando ele casar, né, arrumar o dinheiro dele, ele vai embora.
E o que às vezes acontece? Você supervalorizou os filhos em detrimento do seu casamento. Quando os filhos vão embora, tem 2 estranhos dentro de casa. Por quê? Porque não valorizaram o que era mais importante. E um dia desse, eu já compartilhei com os irmãos, achei fantástico esse exemplo. Por exemplo, que foi? Olha, rasgou, né? Olha, agora que ela começou a anotar, tá vendo? Olha aí, ó. Esqueci o que eu ia falar, olha aí, fiquei distraído, disse que aconteceu alguma coisa. O exemplo. O pastor estava falando assim, por exemplo, né? Eu vou na sua casa, né? De repente eu vou visitar o Felipe e a Amanda, né? Eu chego lá e o Felipe e a Amanda colocam aquela toalha de mesa, né? Da Pérsia, né? Aquela seda e tal, aquela coisa lindíssima lá, né? Custou 50 mil reais, né? Aí foi 10 mil reais, né? A coisa de colocar o prato lá. Aí ela fez uma lasanha. Ó, a dica aí, né? Meu prato preferido, tá bom? Aí, só que o pastor é meio desastrado na hora de servir. Toda vez que tem esses pratos assim, né? Mas assim, que pode derramar, melar alguma coisa, eu peço para a Cristina servir. E aí eu chego lá, sem querer eu derramo naquela toalha de mesa, né? Na hora de eu me servir, melo tudo lá, faço aquela coisa. Eu disse, puxa vida, aí vou, bato com a mão no copo e ainda derramo refrigerante em cima, né? Aí, o que o Felipe e a Amanda vão falar para o pastor da igreja? Geralmente, né? Isso acontece, pastor. De boa, pastor. Não, pastor, não incomoda com isso, não. Mas quando é o nosso cônjuge... Você está doido? Por que você não presta atenção? Né? Onde é que você estava com a cabeça? Isso foi caro. E agora eu vou ter que vender o rim para pagar isso. É muito irresponsável. É assim. Ou seja, a pessoa que você mais ama, que está mais perto de você, a pessoa mais íntima, o maior presente que Deus te deu, você acaba tratando mal no dia a dia, e pessoas às vezes que você nem conhece, nunca viu na vida, você trata, né, com todo carinho, com toda educação, com todo amor, certo? Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então, até que ponto você é paciente? Você explode com facilidade, qualquer coisa tira você do sério, você já explode. Né? Se você fosse se dar uma nota com relação à paciência e à longanimidade, qual seria a nota? Anota aí. Benignidade e bondade. Como eles estão muito relacionados, eu coloquei os dois no mesmo slide. Parece que é a mesma coisa, mas não é a mesma coisa. Porque a benignidade, queridos, na verdade, está muito mais na atitude da nossa mente de querer o bem daquela pessoa. A gente sabe no nosso casamento quando o nosso cônjuge quer o nosso bem. Não é verdade? Quando ele cuida da gente, quando ele tem aquele sentimento de cuidado. Então, a benignidade é uma disposição em fazer o bem, em fazer o melhor para os outros, é querer o bem do outro. Isso é ser alguém benigno. É quando aquele cônjuge, ele gosta de agradar o seu cônjuge. É quando ele gosta de fazer coisas que vão deixar aquela pessoa bem. É aquela pessoa que vai estar sempre ali, presente, ajudando, colaborando, contribuindo de alguma forma, abençoando aquela pessoa. E a bondade? A bondade se refere mais a atitudes práticas. Porque muitas vezes, você concorda comigo? Não, eu quero o bem do meu cônjuge, mas na prática eu não faço. Nossa, eu sei que se eu fizer isso, eu queria muito poder dar isso para o meu cônjuge. Você até pode dar e você não dá. Você não passa da sua mente, do seu projeto, da sua concepção para a prática. E você deveria, e a bondade e a benignidade, elas caminham juntas. Porque não basta só você querer o bem do seu cônjuge. Você precisa fazer o bem na prática para ele. Cuidar dele, fazer o melhor que você pode para cuidar dessa pessoa que Deus te deu, desse presente que Deus te deu. Por isso que a benignidade e a bondade, elas caminham juntos. E aí eu te pergunto, de 1 a 10, quanto você de fato quer o melhor e tem demonstrado que você quer o melhor para o seu cônjuge? E na prática, como que você tem demonstrado isso? Você tem, de maneira prática, direta, objetiva, demonstrado que você ama o seu cônjuge, que você quer o bem do seu cônjuge, e você demonstra isso claramente? Talvez se eu perguntar de você assim, na sua concepção, você acha que o seu cônjuge se sente amado? Se sente cuidado?
Se sente, poxa vida, o meu cônjuge quer o melhor para mim, faz o melhor para mim. E a gente precisa viver isso no nosso casamento. Está acabando, irmãos. Está acabando com a gente, né? Mas vamos chegar lá, né? Fidelidade. Às vezes, quando a gente fala em fidelidade, às vezes você só pensa logo em relacionamentos extraconjugais, né? Geralmente é o que vem na nossa mente. Por quê? Porque é o que se fala aí no mundo, né? Quando se fala em fidelidade, parece que só tem esta conotação. Mas falando da fidelidade bíblica, ela vai muito além do que meramente relacionamentos extraconjugais. Aponta também para a lealdade para com aquela pessoa que Deus nos deu para amar. Então, ser fiel àquela pessoa é ser leal aos seus votos que você fez diante de Deus e diante de tantas testemunhas no dia do seu casamento. Por isso que eu coloquei essa foto linda aqui, né, de um casamento. Por quê? Eu quero lembrar do dia do seu casamento. Você lembra do dia do seu casamento? Quando você falou assim: Senhor, eu prometo amar essa pessoa na alegria e na tristeza, na saúde e na doença. Prometo amar-te, respeitar-te, cuidar de você, até o dia que eu me irritar e perder a paciência. É isso? Até que dia? Até que a morte nos separe. Ser fiel significa que você vai ser leal ao juramento que você fez para Deus. E tem mais, geralmente tem um monte de testemunha lá, né? Para falar, não, ele falou isso mesmo. Falou que eu ouvi, agora você não tem mais outra opção. Então você precisa ser leal ao seu cônjuge. A fidelidade, ela precisa ser mantida em todas as áreas. Então inclui os votos feitos no casamento, ser apenas daquela pessoa. É claro que exige isso também, certo? Você manter a sua fidelidade conjugal, certo? Para com aquela pessoa. Isso é importante também, ter olhos apenas para aquela pessoa. Não dá margem, né? Eu coloquei aqui, para traições ou desconfiança. E também inclui áreas sentimental. Você é fiel ao seu cônjuge do ponto de vista sentimental, emocional, sexual, financeira, física. Percebam que inclui todas as áreas. Nós precisamos ser fiéis ao nosso cônjuge, a amá-lo, a cuidar dele. Como que está o nosso sentimento, as nossas emoções em relação ao nosso cônjuge? Tudo tem que ser direcionado para ele. Então, tem essa coisa de lealdade. Por exemplo, um exemplo prático que eu acho que é deslealdade. Quando você fala mal do seu cônjuge para outras pessoas. Né? Você fala assim, alguém fala: nossa, meu marido é assim mesmo. Não muda muita coisa não, só muda o endereço. Rapaz, a minha esposa tem esse defeito. Nossa, já falei, mas não faça isso. Isso é falta de lealdade. Se você for falar do seu cônjuge, fale o melhor dele. Fale coisas boas. Fale o quanto que ele trabalha para ajudar a manter a casa. Fale o quanto aquela pessoa é esforçada na educação dos filhos, o quanto ele é um bom pai, o quanto ele é uma boa mãe, o quanto que ele é esforçado na igreja, na obra de Deus, o quanto que ele é um homem de Deus, o quanto que ela é uma mulher de Deus. É isso que a gente deve falar do nosso cônjuge. Isso é lealdade também. É você saber que você não é mais sozinho nessa vida. Você e o seu cônjuge, os dois, na verdade, é uma só carne. E a lealdade também, ela inclui a sinceridade. Nós nunca deveríamos esconder nada do nosso cônjuge. Às vezes a gente guarda as coisas só para a gente, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos. Às vezes você já está esgotado emocionalmente, fala: eu não vou falar porque vai ser pior. Não, a gente não pode ter segredo um para o outro. A gente é uma só carne. E às vezes, quando a gente revela os nossos sentimentos, as nossas emoções, a gente vê que aquela pessoa nos ama e ela vai nos ajudar, ela vai cuidar da gente. Então não deveria haver segredos entre nós. Nós não deveríamos, nem no salário, tá bom? Quando os dois trabalham, né? Não vou nem falar quanto eu ganho, porque senão, né, vai dar discussão e tal. Eu não sei quanto ela ganha, ela não sabe quanto eu ganho, então tá melhor assim. Para quê?
Vocês não são a só carne, vocês não confiam no outro, vocês não têm essa fidelidade, vocês não têm essa lealdade. Então, tudo que é seu, marido, é da sua esposa também, e vice-versa. Nós somos uma só carne. Então, a fidelidade e a lealdade vai passar por isso também. Isso também vai passar quando nós temos a sensibilidade de se colocar também no lugar do nosso cônjuge, né? Lembrei disso, vou voltar aqui, né? Ainda falta 2 horas aqui, mas aguenta aí que vai dar certo, tá bom? Brincadeira, irmãos. Inclui também você se colocar no lugar daquela pessoa, certo? Porque, por exemplo, eu já vi vários casos assim, nós vivemos em tempos em que as pessoas elas são muito feridas emocionalmente, não é verdade? Nós vemos muitas pessoas com depressão, com crise de ansiedade. Isso acontece muito na vida de muita gente. Hoje é comum, né? Os profissionais que estão ganhando muito dinheiro, né? São psicólogos, né? Psiquiatras, né? Essa profissão, né? Está em voga nos nossos dias. Por quê? Porque todos nós temos problemas e essas pessoas elas fazem uma faculdade para isto, certo? E às vezes o que acontece? O seu cônjuge está meio deprê naquele dia. Aí você não consegue se colocar no lugar daquela pessoa e entender que não é porque ela quer estar daquele jeito. É porque às vezes ela está doente e você nem se dá conta disso. E aí você fala, pai, para com essa frescura, né? Tem assim, né? Que daí entra de sola, né? Para, isso daí é frescura, rapaz. Ou então ainda tem outro, né? Aqueles mais espirituais, né? Isso daí é falta de oração, né? Você está lendo pouco a Bíblia. Aí, para piorar, tem uns que já falam assim, rapaz, mente vazia, né? Oficina. E às vezes falta essa sensibilidade, que às vezes você precisa entender que seu cônjuge não vai estar bem. E às vezes não vai ter uma razão, às vezes ele não tem a doença, não é patológica a depressão. Mas pode ser que esteja um dia que aquela pessoa não está bem, ela está depressiva naquele dia. Aí você fala, mas você não tem depressão? Mas naquele dia, miserável, ela está, né? Ou ele está, né? Isso acontece. E a gente precisa ter essa fidelidade, lealdade, também reflete enquanto nós somos sensíveis ao outro. Para a gente entender que não tem jeito. Se não tira o cabelo do ralo, né, por mais de 10 anos, não vai tirar nunca. Né? E se... Lembrei, nossa. Isso alguém me falou, não é no meu casamento, tá, irmãos? É em outro, tá? Não adianta, né? Se você coloca a toalha em cima da cama por mais de 10 anos, não tem como, a pessoa não vai colocar a toalha lá. E a gente, às vezes, precisa também ter essa sensibilidade que a gente não vai conseguir mudar tudo no nosso cônjuge. Tem coisas com as quais a gente vai ter que conviver para o resto da vida, com aquele mau hábito, com aquele mau costume do nosso cônjuge. Não tem jeito. O máximo que a gente pode fazer como cônjuge é tentar, pelo menos, melhorar um pouco, certo? Nessas áreas. E aí, é claro, né? Cai na mansidão, que tem a ver com, nesse contexto aqui, irmãos, com gentileza. Aquela pessoa que é gentil, é o oposto extremo da veemência, daquela pessoa que só fala brigando, que só fala gritando, a agressividade, ela é violenta nas suas palavras. A pessoa mansa não, ela procura ser gentil com seu cônjuge. Ela procura, mesmo nos momentos de crise, não perder o controle e ser alguém manso, e ser alguém gentil para com aquelas pessoas. Interessante que às vezes a gente chega em repartições públicas, no nosso trabalho, na igreja, a gente é tão gentil com as pessoas, e às vezes a pessoa com quem a gente é menos gentil é com o nosso cônjuge. E a gente tem que trabalhar isso na nossa vida. Vocês estão numerando aí ainda? Já perderam a conta aí? Olha aí, a gente já está na mansidão aqui, já vai acabar. Domínio próprio, olha as figuras que eu achei. Domínio próprio. Esse é difícil, né? Fala, Deus, olha aí, tá vendo? Significa, como a própria palavra já diz, autodomínio, que é uma relação que alguém mantém consigo mesmo. Por isso que é tão difícil, né? A pessoa que tem poder de conter a si mesmo, que é o sentido do termo usado no original. É alguém que se controla. O domínio próprio é alguém que tem controle sobre as suas ações. Ela não vai perder o controle diante de qualquer situação. Vai ser aquela pessoa que não vai ser fácil tirá-la do sério.
É aquela pessoa que mesmo diante da crise, ela vai falar, opa, não vou fazer isso que eu vou pecar, certo? Por isso que Paulo fala, irai-vos e não pequeis. Então, tem como se irar sem pecar? Tem, porque às vezes você vai ficar bravo com aquela pessoa, não é verdade? Você vai se irritar com a atitude do seu cônjuge. Quando que a ira se torna pecaminosa nesse contexto aqui? Quando nós perdemos o controle, quando nós explodimos, quando nós não praticamos o domínio próprio. É o último, né? A nota tá boa aí, no geral aí. Então, o que vocês vão fazer? Vocês já chegaram, né? Dá a nota aí. Eu acho que esse é o último, não é o último aí? E aí vocês vão agora anotar aí as 3 menores notas, tá bom? Onde você tem mais dificuldade nesse fruto do Espírito, nesses elementos. Se empatar, você escolhe um e põe lá embaixo, ok? E aí surge a pergunta, né? E agora? Beleza, pastor, a gente fez tudo isso. E agora? O que acontece? A gente vai pensar um pouco sobre isso. Vou esperar um pouquinho só para os irmãos anotarem. A gente já está terminando, tá bom? E agora, José? Já? Todo mundo aí comigo? Tudo certinho? E agora? E agora, irmãos? Nós precisamos tomar algumas decisões. Deus te trouxe aqui, me trouxe aqui para trabalhar isso na nossa vida. E eu sei que enquanto eu estava falando, muitas coisas estavam borbulhando aí na sua mente, concorda? Acertei? Por quê? Porque você vai olhando para a Escritura que é transformadora para a gente. E estava pensando assim, realmente eu não vivo muito isso daqui. E aí você enumerou as suas maiores deficiências no seu casamento com relação ao fruto do Espírito. Então, você já sabe onde você deve mudar e melhorar. E agora? Agora eu que pergunto para vocês. Que resposta vocês darão diante da palavra de Deus e o seu casamento e essas áreas nas quais você precisa melhorar? E eu quero concluir apenas fazendo essa diferença aqui. As obras da carne, sabe por que são chamadas assim? Porque isso é próprio da natureza caída, da natureza pecaminosa que nós temos. Então, isso é próprio da nossa própria natureza. Por isso são obras da carne. E é isso que se espera de pessoas que têm uma natureza caída. E são obras, está no plural, porque são muitas e muitas e muitas. Mas o fruto do Espírito, que está no singular, acontece quando o Espírito assume o domínio da nossa vida. Eu quero dizer para você que por mais que você se esforce, humanamente falando, você não vai conseguir melhorar o suficiente. Porque para melhorar o suficiente, você precisa de alguém que dá o fruto. Quem que dá o fruto? Deus. Nós só vamos conseguir melhorar, irmãos, se nós tivermos Deus no nosso casamento. Se o Senhor for o centro do nosso casamento. Porque nós melhoramos quando estamos sendo conduzidos pelo Espírito Santo. Por isso que Paulo fala, não vos embriagueis com vinho, no qual há a dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Quanto mais cheio de Deus você está, mais o fruto do Espírito será abundante na sua vida. É claro que às vezes você pode ter a alegria como ponto forte do seu casamento, mas você não tem o domínio próprio. E você vai precisar amadurecer e crescer, porque a vida dos crentes é uma vida de constante santificação, de constante mudança. Então, você quer ser um cônjuge melhor, você precisa de Deus para isso. E a pergunta é, você vai preferir ficar ouvindo a voz e as inclinações da carne, ou você vai, nesta noite, decidir ouvir a voz de Deus, do Espírito no seu casamento? Quando nós nos submetemos
a Escritura, a palavra de Deus, e ouvimos a voz de Deus, por mais difícil que isso seja para nós, a gente vai tratar a nossa vida diante de Deus. A gente vai olhar para a palavra e vai falar: Deus, eu não tenho domínio próprio mesmo, Senhor, eu explodo mesmo. Senhor, eu não tenho amado na prática o meu cônjuge. Senhor, eu quero que o Senhor mude a minha vida, transforme a minha vida, eu quero viver isso no meu casamento. É assim, irmãos, que a gente consegue melhorar. Não depende só da gente. A gente não vai conseguir sozinho. Mas se a gente se submeter à voz de Deus, em oração, dobrando nossos joelhos, nós vamos conseguir ser um cônjuge melhor para a glória de Deus. Eu espero que essa forma como nós fizemos aqui tenha sido o mais transformadora possível para os casais aqui nessa noite. Que Deus os abençoe ricamente. E nós queremos, irmãos, ter relacionamentos, né? Que nosso casamento seja um casamento para a glória de Deus. Por mais lutas que nós enfrentemos, por mais momentos difíceis que nós enfrentemos, é possível melhorar, é possível mudar. Por quê? Porque o Deus que restaura, transforma e renova é o nosso Deus. Amém, queridos?